essa atividade, estou vendo várias colegas de outros estados. O encontro de psicanálise é uma atividade institucional da SIG já há mais de 30 anos, um espaço que a gente destina mensalmente para trabalhar temas da psicanálise, né? Nas quartas-feiras, às 11h30, numa alusão às reuniões de quartas-feiras do Freud, e tem sido um espaço ao longo de todos esses anos muito, muito rico, de muita troca, né? E que com a possibilidade do online, a gente foi além fronteiras, né? Conseguindo ter pessoas conosco que de outra maneira seria muito difícil. Então, embora a gente esteja saudoso, né, dos encontros e dos abraços assim, presenciais, também tem muito ganho nessa possibilidade da gente fazer circular a psicanálise e trocar com pessoas de diferentes lugares. Eu vou passar a palavra para a Bárbara Conte, para que ela, então, faça um convite a todos. Obrigada, Débora. Bom dia a todos. A Débora nos cede alguns minutos da reunião para que a gente possa, então, falar do encontro que vai acontecer no dia 5 de maio, agora, às 19 horas, que vai ser um encontro bastante especial para nós que fazemos parte do coletivo Testemunha e Ação. Testemunha e Ação, para quem não sabe, é um coletivo de pessoas que tiveram participação no projeto Clínicas do Testemunho, né, que foi encerrado em 2017 e que depois se constituiu dentro do projeto da SIG, SIG Intervenções Psicanalíticas, num outro projeto que é, então, o coletivo Testemunha e Ação, que são pessoas que participaram da resistência na época da ditadura civil-militar brasileira e que hoje, então, junto com a SIG, trabalhamos no sentido de, através do testemunho, poder transmitir, né, o que foi esse período através do testemunho, também, né, na busca de memória, verdade e justiça. Esse programa vai ser desenvolvido num canal de YouTube. Tu tá com o... Lena, tá na tua mão? Tá possível? Tá. Sim. A Lena, então, vai nos passar os dados e um pouco também do serviço do encontro, que vai ser, então, como eu disse, no dia 5, quinta-feira, às 19 horas. A ideia é exatamente poder falar sobre o que é o coletivo e também fazer uma homenagem a duas pessoas que participavam do coletivo, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, onde a Lena está e coordenou o projeto, assim como através da SIG eu coordenei, na figura, então, da Derlei, que era companheira de Santa Catarina, e da Nilce Azevedo Cardoso, que faleceram. Então, nós vamos fazer um programa em homenagem a elas. Então, se todos sintam-se convidados para poder participar, vai ser muito legal a gente poder falar desse projeto, do desdobramento desse projeto, e fazer uma homenagem às nossas colegas, companheiras. Bom, bom dia, pessoal. Como a Bárbara colocou, esse programa é um programa muito especial para nós todas, do coletivo Testemunho e Ação, porque ele vai implicar nessa homenagem, né, a duas pessoas, a Nilce e a Derlei, que foram pessoas que colaboraram muito, né, no desdobramento do Clínicas do Testemunho. Esse programa, ele vai acontecer num canal de YouTube, vocês podem procurar por TV Resistência, é um programa com o Paulo César Ribeiro, né? E às 19 horas, eu não tenho um link, né? Tem sim essa questão que é pelo YouTube, tá? Então, Lena, fica tranquila, a gente pode dizer também, todos podem, isso está tudo amplamente divulgado nas redes sociais também da SIG, então vocês têm acesso só pelas nossas redes a todas as informações necessárias para poder acessar. Um detalhe a mais, talvez, né, Bárbara, é que além da participação da Vera Vital, do
Rio de Janeiro, que trabalhou com clínicas do testemunho no Rio, da Bárbara no Rio Grande do Sul, eu em Santa Catarina. A gente também vai ter a participação da Miriam Berger, que é membro do coletivo, que é psicóloga, mas também foi militante, foi presa política. A Miriam vai ficar responsável, então, pela homenagem a Nilce, do Rio Grande do Sul. Isso aí. Tá? É isso, pessoal, todos convidados. Obrigada, Débora. Helena. Obrigada, Bárbara. Bom, com muita, muita alegria que a gente recebe hoje a Cristina Perdomo, a quem tive a oportunidade de fazer contato através da Luciana Leis, que é minha amiga querida de São Paulo, e estávamos já há mais de um ano, né, Cristina, tentando encontrar um espaço para que ela pudesse estar conosco. Havíamos tentado tivemos uma ideia no ano passado, no fim não foi possível, justo em homenagem a Silvia Bleichmer, por toda a dedicação e proximidade que a Cristina tem com a obra dela, que é uma pessoa para nós, Cristina, a Silvia Bleichmer, muito querida, muito próxima da nossa instituição, muitos de nós estudaram com ela, a conheceram, então também de alguma maneira a gente, através da tua presença, se sente assim um pouquinho próximo da Silvia, que é alguém realmente muito, muito importante para a Silvia. Nós temos hoje o tema, né, que a Cristina vai nos apresentar, que se chama Os Desafios à Técnica Psicanalítica, do Traumático à Recomposição Psíquica. A Cristina é psicóloga pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, é psicanalista pelo Instituto ETS Sapiente de São Paulo, tem especialização em psicologia hospitalar e intervenção multidisciplinar no hospital, também, acho que é San José de Dios de La Plata, professora e supervisora do curso de formação... San Juan de Dios, San Juan de Dios. San Juan de Dios de La Plata, é professora e supervisora também do curso de formação de psicanálise do Instituto SEDES Sapiente, foi professora e supervisora também de 1990 até 93 do Centro de Psicanálise de Campinas. Então, Cristina, seja muito bem-vinda, nós vamos ter muito prazer em te escutar e, ao final, teremos a oportunidade de conversar com a Cristina, então, ao final da fala dela, através das reações, levantando ali a mãozinha, ou, se preferirem fazer alguma questão pelo chat também vai estar aberto. Então, sem mais delongas, como dizemos por aqui, Cristina, contigo. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, feliz de estar aqui, obrigada a você, Débora, por toda a paciência e o esforço que você fez de encontrar datas viáveis para nós duas, né? E obrigada, Lu, pelo contato, pela ponte que você fez, que eu sei que está plena de afeto, né? Que é mútuo, nesse contato entre a Lu e a Débora, colocando meu nome em jogo. Eu quero dizer a vocês que, a partir do que a Bárbara falou e a Marilena falou, estou mudando o início da minha fala, né? Eu fui uma das pessoas do SEDES que trabajó no inicio con la Clínica do Testemunho, levada adiante por Cristina Ocaris, né, como representante do SEDES, mas eu tive o privilégio de participar da composição inicial, né, quando fizemos o relatório para a Comissão de Verdade e Justiça, para sermos participantes desse trabalho. Por várias razões, né? Uma delas pessoal. Então, isso mexe, né, traumaticamente com muitas coisas, e quando vocês falam do que representa o testemunho, né, o que representa recuperar memoria, o que representa simbolizar elementos que estavam esgarçados do tecido psíquico, eu falei, eu não vou começar
minha exposição hoje. Por algo mais teórico, que vou abordá-lo, sim, porque esse foi o pedido que a Débora me fez, né? Mas eu acho que nós vamos ter uma conversa importante e longa, né? Así espero, y tal vez para continuarla en otros espacios, do que representa una clínica, né? Uma clínica do testemunho. Qual é o sentido de uma clínica do testemunho? Qual é o sentido de uma simbolização? Qual é o sentido de uma escuta, né? En ese depoimento, cuál es la importancia transferencial que eso traz. En fin, una serie de desdobramientos que posiblemente no debate puedan aparecer, ¿no? Y que, embora a gente tenha certos trajetos comuns, também existem formas de transitar por esses caminhos que vão deixando aprendizados importantíssimos. Quando a Débora entrou em contato comigo, e eu vou cometer aqui algo que resulta, a estas alturas resulta até engraçado, a Débora me disse, eu gostaria que você falasse, né, do traumático pós-pandemia. Né? E a gente, a pós-pandemia não chega nunca, ¿sí? Então, nós estamos no traumático, em todo caso, permanente, e tentaremos dar conta disto, não só falando das catástrofes naturais, e eu considero que há uma intrincação entre as catástrofes naturais e as catástrofes sociais histórico-políticas, né? Não são separadas, porque uma catástrofe natural, como pode ser un terremoto, como foi o que a Silvia participou, ou uma inundação por chuvas, mas em geral por desmoronamento de uma represa, né? Ou de uma fonte que poderia e deveria estar a cargo de alguém, né? Então, se imbrincam aí as catástrofes naturais com as catástrofes sociais histórico-políticas. Por quê? Porque justamente há omissão de quem deveria estar na posição de cuidador. E aqui, bom, já vamos entrar em relações que têm a ver com o traumático. Quem mais trabalhou essa questão do adulto cuidador, do adulto que não cumpre com sua função, foi Ferenczi, né? Que é um interlocutor especialíssimo na questão do traumático. Bom, vamos a ir, os que me conhecem, né, e tem aqui algumas pessoas que me conhecem, a Teca está aí também, estou vendo ela, né, sabem que eu começo por um lugar, mas nunca sei por onde vou terminar, né, porque eu vou derivando o pensamento e a medida que vocês também vão sendo interlocutores que me interrompam. Eu não estou pedindo silêncio por tantos minutos e depois abrimos o debate, não? Se alguém quer interromper para perguntar ou para esclarecer ou para colocar alguma outra questão, sintam-se à vontade para fazê-lo, porque isso não me incomoda, pelo contrário, me estimula. E me faz refletir sobre os rumos que está tomando o que eu estou dizendo.
A primeira coisa que eu vou falar, e muito rapidamente, eu perguntei para Débora sobre o público, e ela me disse que o público eram muitos analistas, mas que também tinha muitos estudantes, né? Então, a gente vai tentar fazer um jogo de articulações que sejam, por um lado, mais singelas e, por outro lado, como elementos que disparen pensamientos teóricos que, si há espacio, desenvolveremos. A questão do trauma em Freud é uma questão ou é um elemento muito antigo na teoria. Está nos inícios da teorização psicanalítica, né? Quando Freud trabalha em psicoterapia da histeria ou em estudos sobre a histeria, né, os casos clínicos, faz uma menção marcante, clara, específica ao trauma. Só que nós vamos destrinchar, né, os modos em que Freud se aproxima do trauma. Já de entrada digo que Freud tem duas teorizações sobre o trauma. Uma, essa inicial, de 1894, 95, 96, ¿sí? Que tem a ver com a sedução. E outra, que é a teoria da virada do 20, né? A teoria de além do princípio do prazer, onde o trauma retoma um lugar como excesso pulsional. Então, nós temos, por um lado, a questão do trauma como elemento ligado a um fato, e o trauma como um elemento ligado à pulsão. Essas seriam duas posturas em Freud que eu gostaria, se não me perco no roteiro e se tivermos tempo, de mostrar como a teoria de Laplanche articula exatamente esses dois momentos freudianos, esses dois momentos teóricos, a través de a teoria da sedução generalizada e a través das inscrições que alguns de vocês já sabem que eu tenho trabalhado este último tempo, que são da connotação das inscrições do inconsciente encravado na terceira tópica, chamada terceira tópica freudiana. Bom, então, para salientar, não podemos falar de trauma sem falar do aspecto econômico. Isto é algo central, né? Porque se trata de um quantum energético, tanto na primeira teorização quanto na segunda teorização freudiana. Entre a primeira teorização e a segunda teorização se passam a bagatela de 15 anos de teoria, né? O que é muito dizer. Quando Freud se defronta com suas pacientes, procura um elemento que é o desencadeante do quadro patológico. Portanto, esse elemento que ele encontra, que é o elemento traumático, esse elemento traumático está ligado à patologia. Há uma fórmula, né, que Laplanche coloca em um artigo que diz que a fórmula é muito simples. É filha neurótica, pai ou tio perverso. Essa é a fórmula desta primeira pontualização que Freud faz com relação ao evento traumático. Só que este evento traumático não é nada simples, mesmo nas origens. Quando Freud trabalha o caso Amy, Amy é aquela menina que vai no padeiro, confeiteiro, né?
y que va a comprar doces, y que o padeiro toca os genitais dela por sobre as roupas, ese elemento fica inscrito, mas no representado con significación. Después vamos a ir a esas diferentes inscrições. A Emi volta en un segundo momento y o padeiro repete o acto. Esto es cuando a Emi tem 5, 6 anos. A Emi, aos 14, entra en una loja de tecidos para comprar tecidos. En aquella época, como yo digo, existían las costureras y a gente ia nas lojas a comprar tecidos. Hoy compramos ropas feitas. Mas ela entra en una loja de tecidos y tem 2 atendentes que, segundo o relato da Emi, olham para ela, ríen, y un deles era bonito. Ese es el relato. Freud, en su argucia de escuta, llama a atención que ela diga un deles era bonito. O que tem a ver un deles era bonito con o fato de que eles atendían en una loja de tecidos y rían dela? Freud pregunta, ¿de qué eles rían? Das minhas ropas. Comienza a se armar a partir da escuta, y da escuta da palabra, ropas, riso, ¿sí? Uma ponte, uma ligação entre uma cena e a outra, uma cena aos 6 anos, outra cena aos 14, na qual transcorre ese tempo, onde risos e roupa fazem apoio, tocan elementos da primeira cena. A primeira cena foi traumática? Não. A segunda cena tem força traumática? Não. Ela só adquire sua força traumática por seu contato com a primeira. E a primeira, nesse momento, não tinha uma significação sexual. A explicação que Freud dá para esse registro é que não tinha se produzido a sexualidade puberal. Que só quando se produz a sexualidade puberal, que está registrada na escuta por um deles era bonito, é que aquilo pode ter uma conotação, ou recebe uma conotação a partir da segunda cena, que sexualiza o primeiro encontro, que nesse momento não tinha características sexuais. O que faltava a Freud para trabalhar isto? Por que ele o trabalha dessa forma? Porque para Freud faltava a sexualidade infantil, que será teorizada em 1905, ¿sí? Faltava o polimorfismo perverso, e faltava, mais do que esses 2 elementos que são importantíssimos, recuperar algo que ele só assinala na carta 52, que é a noção de tradução como motor do recalque. Esto es algo que o pensamento de Laplanche e de Silvia recuperan, trabajando con a teoría traductiva, que si bien está na carta 52, y o que Freud dice na carta 52 es o qué?
Os primeiros elementos que se inscrevem no aparelho psíquico, ele chama de WZ, que são os signos de percepção. Antes da inscrição desses elementos, não há aparelho psíquico. Portanto, as primeiras inscrições fundam o aparelho. Esto es un ponto de absoluta oposição a toda a teorização endogenista. Então, o aparelho psíquico se constrói, nós não nascemos com um aparelho psíquico, ele é um produto, né? Depois veremos como, de marcas, que eu já vou adiantar, provém do encontro com o outro. Mas deixamos isso para depois. Então, essas primeiras marcas na carta 52, ao mesmo tempo que elas são a inscrição do mundo, e o mundo não se inscreve de qualquer forma, o mundo não se inscreve simplesmente por percepções, o mundo se inscreve por linhas de força libidinais. Então, a gente não percebe tudo. A gente percebe aquilo que tem a ver com certos recorridos libidinais de cada um de nós. Então, nesse momento, quando um bebê nasce, se inscrevem elementos que têm a ver com forças libidinais. Só que as forças libidinais não são dele. Aí é onde aparece essa divergência entre o endogenismo e um exogenismo radical, né, que é o que seguem tanto Laplanche quanto Sylvia Bleismar, e eu também, né, onde a força libidinal das origens é uma força libidinal que vem do outro. A Piero Lanier tem uma frase que eu repito muito, a Luciana a conhece, né, que ela diz: nasce um pedaço de carne. É duríssimo, né, pensar que o que nasce é um pedaço de carne. Si no existe ese pedazo de carne, no va a existir psiquismo. Mas no es que o pedazo de carne tras enrustido o embutido un psiquismo que va a florecer porque así o demanda o proceso evolutivo. No. Esto lleva a una posición en que pueden no producirse determinadas inscripciones, pueden no producirse determinadas transcripciones, né, esas traducciones, que son las que Freud coloca na carta 52. Y si ustedes van a esa carta, né, que es una carta de 1896, o segundo, aquele, para os que lembram da carta, é aquele das cruzinhas, né? Então, o segundo grupo de cruzinhas é o que ele denomina inconsciente. Portanto, antes do inconsciente há algo. Antes de formular que existen elementos o que existen inscrições que van a conformar o inconsciente, existen otras inscrições que también son inconscientes, mas que no son da mesma orden o da mesma posición epistemológica, si vocês querem, que as segundas, que son las que conformarían o inconsciente. Entre esas primeras inscrições y esas segundas, se produce o que ele llama uma transcrição. Ele não chama de tradução. A palavra tradução é de Laplanche. A palavra freudiana é transcrição. Se transcrevem, né, esses primeiros signos para esse outro estrato que seria o inconsciente. Nessa transcrição, sempre algo se perde. Não se pode transcrever
tudo, diz Freud. Não se passa todo de um sistema ao outro. Essa perda, esse resto, e Freud o dice assim, é o que chamamos, desculpen, esse resto é o que chamamos recalque. Portanto, o recalque tem a ver com esta questão da transposição ou da tradução de um sistema ao outro. Vamos tentar, se o tempo me permite, ligar isto ao recalque originário, que é uma das pilastras da teorização da Sylvia Bleichmar. Então, para Laplanche, a noção de tradução é importantíssima, porque para ele é o que dá sentido a essa concepção de ser humano como ser de linguagem. Quando você passa de um sistema que é inscrição de signos a um sistema que é inscrição representacional, você tem que falar da heterogeneidade do inconsciente. Você não pode dizer que no inconsciente, né? E aí vem toda esta questão, o que é representação coisa? A representação coisa é igual a signos de percepção? Não, tem suas diferenças, mas a representação coisa não é representação palavra, né? Então, esta heterogeneidade dos elementos inconscientes muitas vezes fica esquecida ou em segundo plano, né? Y no nos permite avanzar en esto que es tan importante en los traumatismos. Porque en los traumatismos, justamente o que hay es una falla de traducción, o que hay es una falla de representacional, o que hay es... Porque si fuese simplemente, como Freud falaba en los comienzos, o falso enlace, nos levantamos las defensas, tenemos o falso enlace, enlazamos como se debería enlazar a representación con afecto correspondiente y no a representación con un afecto que no le corresponde, ese es o falso enlace. Estamos no campo das neurosis y estamos no campo habitual de nosso métier psicanalítico. Mas, ¿qué acontece cuando en un traumatismo, que no se esquezan, es un aumento excesivo de carga sobre el aparelho, se dilaceran as defesas habituais? O que eu quero dizer com isto? A gente tem uma organização psíquica, defensiva. O eu é defensivo. Vamos partir destas pontualizações. O eu é uma organização representacional que tem que ser harmônica entre si. Então, são organizações representacionais mais ou menos engastadas, conformadas em uma gestalt, se a gente pudesse dizê-lo assim, que me definem. Está aí a identidade, está aí o narcisismo, ¿sí? A sede do narcisismo é o eu, não é o inconsciente. A sede das identificações é o eu e o supereu, ¿sí? Mas o isso não é representacional, não tem identificações, o isso é pura carga, Então, nós estamos nos aproximando a essas primeiras inscrições que são signos, mas não são signos de nada. Não é que elas representam o objeto. Elas são simplesmente marcas sígnicas que terão que vir a ser indícios, seguindo toda uma questão da semiótica, mas alguém tem que se perguntar, alguém tem que levantar esse signo e colocá-lo em algum lugar de destaque para que possa ser feita uma interrogação pelo signo que o leve à categoria de indício.
A partir de eso, nos podemos tentar, no sempre com sucesso, né, uma resimbolização ou uma simbolização, e eu tinha anotado em algum lugar, sim, acho que eu tinha anotado aqui, as coisas que eu tinha falado para a Débora, que mais ou menos eu queria falar, né? Y una de ellas tiene a ver con esos signos de percepción y con las posibilidades que esos signos de percepción tienen de vir a ser simbolizados. Porque o simbólico, ¿no?, a duras penas va a dar conta do real. O real se inscreve, mas o simbólico no podrá nunca abarcar todo o sígnico o todo o inscrito. Y ese inscrito no simbolizado es o que funciona como elemento que permeia o aparelho psíquico y que ameaça cualquier estructura, inclusive las neuróticas. En determinados momentos, las estructuras neuróticas serán perfuradas por esos elementos que están inscritos, mas que no necesariamente tuvieron un proceso traductivo y de simbolización. Bueno, nos estamos caminando por... Débora, vejo que no chat tem algumas coisas. Eu não quero entrar no chat porque Não te preocupa nada, não são perguntas. Tá. Se tem perguntas, você me avisa. Então, uma das coisas que a Débora propunha a partir do título da reunião de hoje era os desafios à clínica. ¿né? Então, como nós podemos trabalhar, que ferramentas nós temos, que não necessariamente são as ferramentas clássicas como concebemos a interpretação, como movimento que leva a levantar defesas, aquilo que eu falava da falsa conexão, e a fazer novas conexões, que são construções aproximativas de procesos psíquicos padecidos pelo sujeito. ¿Cómo hacemos cuando estos elementos imploden, ¿no?, a constitución egoica y las defensas habituales no funcionan? Entonces, cuando yo falaba que o eu é una organización defensiva, o eu é una organización defensiva do quê? Daquilo que o desdiz, daquilo que o confronta con algo no homogéneo na sua tesitura. O eu é um conjunto representacional, né? O eu, bom, portanto, o eu não está nas origens, né? O que temos nas origens, no princípio, era, né, não o verbo, sino no princípio eram os signos. No principio eran as marcas, no principio era o ISO. Infelizmente, con a traducción inglesa, o ISO se perde como especificidade na nomenclatura, né? E parece que o IDI fosse uma entidade, que o IDI fosse algo. Agora, quando eu digo isso daí, isso, aquilo, né? Eu não estou dizendo uma entidade, estou dizendo de algo que não posso nominar, por isso digo isso. E o isso, né, é para Freud o lugar de pura carga. Portanto, se há algum sistema o alguna organización no psiquismo que no es representacional, é o ISO. Diferente do inconsciente, onde sí existen
elementos do ISO no representados, mas sí existen elementos destituídos de representación, mas que en algún momento tiveron representación. Então, o recalcado secundariamente forma parte do inconsciente, mas não é da mesma categoria epistémica que o recalcado originariamente. ¿Qué quer dizer recalcado? Freud muitas vezes se vio confrontado con esto, ¿né? Si vocês lembram, desde os inicios, cuando Freud trabalha com aquele esquema da cebola, ¿né? Aquele esquema dos círculos concéntricos, ele diz que as representações se organizam no psiquismo en forma de camadas resistenciais. Y que cada una das cascas da cebola representa un grado de resistencia. ¿Grado de resistencia con qué? Con relación a un núcleo, dice él. Él no dice con relación a moral, con relación a eu, él dice con relación a un núcleo. Entonces, ese núcleo, es un núcleo que atrae elementos, ¿sí? Y que ao mesmo tempo é um núcleo impossível de ser desvendado. Ele pode ser cercado, ele pode ser rodeado, mas ele não pode ser tocado. Por isso é que depois, 30 anos depois, em análise terminável ou interminável, ele vai fazer referência outra vez a isso. Mas nestes primeiros lugares, então, o núcleo. E aí a gente não entende muito bem como funciona esse núcleo, mas tudo bem, damos um desconto porque nós somos devotos do velhinho. Na interpretação dos sonhos, novamente ele se defronta com a mesma história e ele diz, os sonhos podem ser interpretados, devem ser interpretados, a gente tem que pedir associações, decompõe o sonho em elementos, mas chega um momento em que a gente se encontra com o umbigo dos sonhos. Outra vez ele faz referência a algo que ele não consegue colocar como elemento a ser simbolizado. Sempre há a expectativa de que possa ser um umbigo menor, mas o umbigo existe. Eu sempre conto uma história que é muito simplória em sua formatação, mas é muito gráfica para entender o que eu estou querendo dizer. Uma pessoa compra um apartamento e o usa como seu consultório, e esse apartamento era anteriormente de um dentista. Os dentistas precisam de uma cadeira que tem água, eletricidade, enfim, todas essas coisas, para fazer da cadeira do dentista uma cadeira de tortura. Mas a possibilidade que eles têm é, fazendo alguma perfuração, de levar cabos, canos, etc., até a cadeira do dentista. Esse dentista se muda, vende seu apartamento e entra outra pessoa. Essa pessoa não tinha condições econômicas para trocar o piso. Então, resolve colocar em cima do buraco da cadeira do dentista, que já não estava a cadeira, estava só o buraco, uma mesa. Como forma de tampar esse lugar que estava aberto. A mesa fica em um espaço que não é fácil, ou que não facilita o deslocamento pela sala. Era o lugar da cadeira, não era o lugar da mesa, era o lugar da cadeira. Quem entra na sala pensa que quem comanda a circulação na sala é a mesa. Só que a gente sabe que a mesa está lá porque há um buraco.
E a gente precisava colocar alguma coisa em cima do buraco, alguma representação, para transferirlo a nossos termos, né? E que, na verdade, quem comanda a circulação é o buraco. Se eu tiro a mesa, vou colocar outra coisa em cima do buraco. Então, a representação que eu possa colocar será sempre um falso enlace. Não porque esse enlace me incomoda moralmente, como Freud falava, né, nos inicios, sino porque há algo que é impossível de ser nomeado. Há algo que será sempre o buraco. Há algo que será sempre aquele núcleo, né, que resiste à simbolização. Esto, para quien trabaja con psicosomática, ¿no? Para quien trabaja con patologías graves, ¿no? Y por eso Ferenczi trabajaba con esto también, es algo importantísimo de ter presente. Porque puede ter o furor curandis, ¿no? Como Freud lo llamaba, e cimentar o buraco. ¿Sí? O furor curandis é dizer, bom, eu vou fazer algo que acabe com o buraco. Não, o buraco permanecerá lá, mesmo com o cimento por cima. E o buraco é o que vai comandar. Então, agora vamos fazer a transposição para essas primeiras inscrições das quais eu estava falando. Se a gente pensa, então, que essas primeiríssimas inscrições são as que vêm para perturbar o natural, né? O que nasce é natural. Então, o ser humano não. Esse corpo ou esse elemento, né, que nasce é da ordem do natural, da natureza. Vem algo, que são essas inscrições, que vem a perturbar o natural. Portanto, se inscreve aí algo que é o traumatismo como constitutivo e não como algo que pode ou não acontecer na história de um sujeito. Então, todos nós somos constituídos por traumatismo. Se esse traumatismo das origens, né, nos acompanha, e não pode ser de outra forma, pelo resto das nossas vidas, os outros traumatismos, que todos estamos sujeitos, levantam ou tocam elementos sígnicos inscritos e não metabolizados. Então, entra em jogo outra palavra, cara à teoria laplanchiana, que é a palavra metábole. Né? O que entra do mundo exterior, entra em superfície sempre. Mas há um processo de incorporação, de metabolização, né, que faz com que isso que ingressa se integre ou se misture ou se imbrinque com os elementos prévios. Por isso que não é a mesma situação um traumatismo em um determinado momento da vida do que um traumatismo em outro momento da vida. Por quê? Porque a rede representacional na qual esse elemento perturbador vai ingressar é diferente. Por exemplo, a morte do pai, né? A morte do pai é um elemento traumático aos 2 meses, aos 2 anos, aos 12 ou aos 80, se o pai tivesse 120 ou 115. Né? A perda do pai sempre é algo que aporta um quantum, né,
no aparelho que terá que ser processado. A rede simbólica com a qual lidamos em um momento ou em outro é diferente, e eu vou marcar mais do que isso. Uma criança que perde o pai aos 2 meses, né, não tem a menor condição de saber o que é um pai. Uma criança que perde o pai aos 12 anos, em pleno combate edípico, ¿sí? Em plena situação de rivalidade e de contestação à autoridade paterna, é outro. Então, não necessariamente porque acontece mais cedo é mais traumático, sino pela rede de sustentação na qual está inserido, é que vai nos dar os elementos para poder validar ou avaliar, né, que conturbação isso produz. Quando eu falava do trauma em 2 tempos, no caso Emi, Freud está colocando algo que tem a ver com uma temporalidade não lineal, aquilo que todos conhecemos como o après-coup. Então, esta temporalidade é uma temporalidade que se mantém nisto que nós estamos falando, porque eu digo de inscrições que nunca foram traduzidas e que estão lá, como estavam para Emi aqueles elementos do encontro com o padeiro. Mas estão inscritos. Esses elementos inscritos e não representados vagam pelo aparelho à espera, né, como um fantasma, mas não fantasma porque não estão em figura fantasmática, mas vagam pelo aparelho à procura representacional. Em um determinado momento acontece um outro fato, né? A Silvia tem um exemplo paradigmático disto, que é um caso clínico, o caso clínico da Wanda, né, para os que trabalharam com ela, que é um percurso e de uma sutileza clínica sobre algo que a paciente diz. A Wanda é uma senhora de 60 anos que llega muy angustiada un día en su análisis porque descubre que está apaixonada por otra mujer, siendo que ella nunca teve atracción por mujeres o tendencias que ella reconociese como descollas de objetos homosexuales. A Wanda llega muy angustiada con eso. E a Silvia pede para a Wanda pensar sobre o olhar. Não, porque ela pergunta, o que te atrai dessa mulher? E ela diz, a forma em que ela me olha. Né? A Silvia então pede para ela pensar sobre esse olhar, fazer um percurso, não necessariamente para trás, mas um percurso associativo sobre o olhar. E aí vão aparecendo coisas que têm a ver com olhares, olhos, ¿sí? Formas de olhar. E a Wanda relata que quando ela tinha 8, 10 anos, ela é entregue a um orfanato católico para ser salva da perseguição nazista. E entra como órfã, sendo que ela tinha mãe e pai. En un determinado momento, as freiras a levam para a igreja porque sabem que na igreja vai estar a mãe da Wanda. Só que a Wanda e a mãe não podem se tocar, não podem se abraçar, não podem fazer nenhuma demonstração de algo que as una, porque isso
leva a un risco, né, enorme para ambas. Entonces, ellas se olham a distancia. Pensen o que é un olhar, né, entre una mãe y una filha separadas definitivamente, né, por una situación de perseguición, y aquí vamos también a todos los elementos da clínica do testemunho, onde a gente teve casos parecidos, né, o que representa o olhar fascinado, ¿sí? Emocionado, o olhar de paixão de uma para com outra. Se você reencontra nos olhos de qualquer outro, não importa se vai ser homem ou mulher, um olhar, né, sobre você, semelhante àquele, só pode se apaixonar. Só pode despertar em você quantos energéticos, né, que tem a ver com inscrições, aqui já inscrições representacionais muito mais claras, né, mas que possivelmente também possam fazer remissão ao olhar que a gente vê entre um bebê de 4 meses e a mãe quando vai amamentar. Cristina, só Sim. para tu me pedir, sim, para te avisar o tempo, mais uns 5 minutinhos para a gente poder... Uau, bom. Então, mais ou menos, um pouquinho mais, porque a gente está encantado de te ouvir. Então, qualquer coisa pode seguir mais um pouquinho, porque eu sei que tem eu quero mostrar que estes elementos, né, que aqui se dão quando a Wanda tem 8 anos, estão antes inscritos de uma outra forma. Os olhares intercambiados entre, e agora vou entrar com esta outra questão que não a desenvolvimos, com o adulto sedutor, né? Com o adulto encarregado dos cuidados precoces, com o adulto que tem a seu cargo a autoconservação, e me lembrem para poder falar a diferença entre autoconservação e autopreservação, que são duas coisas importantes, né? O adulto que tem a seu encargo a autoconservação da cria, olha para ela desde seu próprio narcisismo. Portanto, eso está en ese movimiento de narcisismo trasvasante que a Silvia traz, né? Colocando en esas inscrições algo da ordem da ligação também, né? Então, a mãe tem uma dupla função. A mãe, o adulto, perdão, tiremos a mãe da jogada, porque senão a gente está retrocedendo nos tempos, né? O adulto que tem essa função de cuidados para com a criança, cuida ele desde seu próprio narcisismo. ¿Sí? E quando vocês na rua, né? Eu digo que eu sempre tenho um vício de profissão, né? Vai uma senhora com o carrinho e você olha o bebê, né? Você, paciente, olha o bebê não estufa o peito, quem estufa o peito é a mãe. ¿Sí? O bebê nem sabe que você está olhando, mas a mãe abre um sorriso, a mãe sente, né, que aquilo a completa. Então, desde o narcisismo materno, há um investimento libidinal, que é esse investimento libidinal que inscreve o mundo não se inscreve, o bebê não tem a menor ideia de quem sou eu que estou passando, mas a mãe sim. Né? Então, a mãe... uma vez Racial falou uma coisa, ele estava estávamos trabalhando em um seminário clínico sobre um caso adotivo, de uma criança adotiva, e ele disse o seguinte: para um pai, todas as crianças são adotivas.
porque quem apresenta o pai para a criança é a mãe. Né? Então, vejam como isto vai marcando diferenças, né? Vai marcando posições que têm a ver com o narcisismo transvasante daquele que está em função materna e com as inscrições sexualizantes, que são esses primeiros registros que marcam o aparelho. Porque agora eu vou dizer que essas primeiras cruzinhas da carta 52 não são as cruzinhas perceptivas dos objetos, ¿sí? Não é a cruzinha perceptiva do telefone celular, não. É a cruzinha perceptiva de todo aquilo que está involucrado na sexualidade materna, na sexualidade inconsciente do adulto cuidador, e que abre o espaço para a inscrição da sexualidade. Né? Então, sexualidade inscreve sexualidade. Portanto, a famosa frase, Lacan tem duas frases com relação à pulsão que eu quero trazer. Uma é, a pulsão é acéfala. O que quer dizer a pulsão é acéfala? Que a pulsão não pensa, a pulsão só aspira a se realizar, a se descarregar. Ela não vai pensar as conveniencias ou inconveniencias de seguir este caminho, de se relacionar com este objeto ou com aquele outro. A pulsão é acéfala. Incumbe as instâncias segundas, ¿sí? Marcar o caminho. E às vezes essas instâncias não conseguem. 2. A pulsão vem do outro. ¿Sí? Portanto, a pulsão não nasce comigo. Eu não vou nascer com pulsão de morte, eu não vou nascer com pulsão de vida, eu vou nascer com uma possibilidade de inscrição do sexual do outro em mim, que é o que vai criar pulsão. Sexual cria sexual. Né? Então, não é também o preconsciente consciente, não é desde o narcisismo, sino desde a sexualidade inconsciente, não somente sexualidade recalcada secundariamente, sino desde esta sexualidade primariamente inscrita também no adulto. Porque não se esqueçam que o adulto também tem uma mesa em cima do buraco. Ele colocou o que dava para colocar, mas o buraco existe. Y es desde ese buraco que le manda las energías, ¿sí? Es desde ese buraco que se infiltran en esos cuidados precoces, que son preconscientes conscientes, porque además cuida desde un lugar preconsciente, no cuida desde un lugar inconsciente. Mas se infiltra, por eso a palabra enigmática de La Planche, mensaje enigmática. No es enigmática porque ninguém entende nada, es enigmática porque no tiene código. Não tem código de partida, né? Então não pode ter código de chegada. Enfim, ao final vai em atropelo, em movimentos traumatizantes, em sentido teórico, mas vamos abrir então um espaço para perguntas e na medida em que o debate va progredindo, eu vou retomando alguns temas que seguramente tem vários ângulos para serem retomados. Muito obrigada, Cristina. Estão abertas as inscrições para que todos possam participar. Podem levantar a mãozinha aqui pelas reações, ou então colocar no chat. Há um tempinho já, a Eveline te fez uma pergunta quando tu abordavas a questão do núcleo, Cristina. E ela te pergunta o seguinte: o núcleo não seria o que